vencer as suas crenças limitantes. É você parar de dar ouvido. Ontem eu fiz uma live à noite falando sobre isso, a história do sapinho. Vou contar aqui de novo a história do sapinho para vocês. Tinha um sapo parado lá na base de uma árvore, olhando para aquela árvore gigante lá para cima e ele pensando: eu quero subir no topo dessa árvore. Eu vou subir no topo dessa árvore. E ele ficou parado, olhando para cima e falando para ele mesmo: eu quero chegar lá em cima, eu vou chegar lá em cima. E conforme ele foi ficando lá, ele perdeu a noção do tempo e ele olhou em volta dele e tinha acumulado vários outros sapinhos ao redor dele. E esses sapinhos falavam: você não vai conseguir. Essa árvore é muito alta para você. Você não consegue se agarrar em lugar nenhum. Você não nasceu para subir em árvore. Sapo nasceu para estar na lagoa, não para estar em cima de árvore. E ele olhando aquele movimento, olhando para a árvore, olhando o movimento, olhando para a árvore, começou a subir. Subiu, caiu, continuou. Subia, caía, voltava. Ah, não é dessa forma, vou tentar de outra forma. Até que ele chegou lá em cima, no topo daquela árvore. E ele começou a ter uma vista que ninguém tinha. Nenhum daqueles sapos que estavam lá na lagoa, nenhum daqueles sapos que estavam falando para ele que ele não conseguia, tinha a visão que ele estava tendo. E aquele sapinho subiu, aproveitou e desceu. Quando ele desceu, alguém chegou para ele e perguntou assim: como que você conseguiu subir lá em cima com todo mundo dizendo para você que você não conseguia? E o sapinho continuou olhando para aquela pessoa sem responder, para aquele outro sapinho, né? Sem responder. Até que entenderam que aquele sapinho que chegou lá em cima na árvore, ele era surdo. E quando ele olhava em volta e ele via a movimentação, na cabeça dele ele repetia para ele mesmo: essas pessoas estão torcendo para que eu chegue lá em cima. Essas pessoas estão me motivando para eu chegar lá em cima. E quando ele subia e ele encontrava um obstáculo e ele caía, ele olhava para os sapinhos falando e ele falava, repetia para ele mesmo: eles estão falando para eu voltar, eles estão falando para eu não desistir. Enquanto você não tampar os seus ouvidos para o mundo e tampar os seus ouvidos para as suas próprias crenças limitantes, você vai ficar preso onde você está hoje. Você vai ficar preso a essa realidade de você não conseguir clientes, de não tratar o problema do seu cliente na raiz em 4 sessões, de não faturar os seus R$5.000 a mais por mês. Você vai continuar preso lá na lagoa, olhando para o problema, olhando para as dificuldades, reclamando da vida. Precisa vencer. Essa história de que minha cidade é grande e eu não consigo me diferenciar é crença limitante. Essa história de que minha cidade é pequena e eu não posso me divulgar demais porque as pessoas vão me copiar é insegurança, é medo. O mesmo medo que impede hoje o teu cliente de fechar o tratamento com você, impede você de fechar o seu cliente, de tratar o problema dele na raiz em 4 sessões. O nosso cérebro, ele é programado para evitar qualquer coisa que nos traga dor, frustração e gere medo. Hoje, o teu cliente não fecha com você porque ele olha para você, ele sente medo. E esse medo impede ele de tomar uma ação que vai gerar frustração, porque ele compara você com todas as coisas que ele já fez, com todos os problemas que ele já tentou resolver e não conseguiu, com todos os remédios que ele já tomou, com todos os médicos que ele já foi, com todos os exames, com todos os terapeutas. Ele hoje está comparando o teu tratamento com tudo que ele já fez. E o cérebro dele está dizendo para ele: não vai, é só mais uma coisa que você vai tentar e não vai dar certo.
E enquanto você, terapeuta natural, não vencer as suas crenças limitantes, não vencer o seu medo e não mostrar para esse cliente que você tem a solução para ele, que você sabe tratar o problema dele na raiz em 4 sessões, que você vai começar a apresentar resultado para ele desde a primeira sessão, que você está comprometido com o resultado. Sabe uma técnica que eu nunca ensinei isso aqui para vocês? E vou ensinar isso agora. E eu ensino só para os meus alunos lá dentro da formação em interoterapia. Que você pode usar para vencer o medo e a insegurança do seu cliente. Além de tudo que a gente já falou, além de gerar valor, parar de focar no preço, além de ter postura profissional, é você oferecer uma garantia para ele. Vem, faz o tratamento comigo. Se você chegar no final do tratamento e não ter nenhum benefício, eu devolvo todo o seu dinheiro. Mas Stephanie, e daí? E se eu não entregar resultado? E daí eu não posso? Olha o seu medo, olha a sua insegurança. Os meus alunos oferecem esse tipo de garantia para os clientes. E os clientes fecham com eles porque eles se sentem seguros. Se ela tá dizendo que vai devolver meu dinheiro, se ele tá dizendo que vai devolver meu dinheiro se eu não tiver resultado, eu não tenho do que temer, eu não tenho risco nenhum. Eu posso tentar. Eu posso tentar. Aprenda a entregar valor para o seu cliente. Aprenda a não se diferenciar, a não focar no preço. Aprenda a se diferenciar. Aprenda a vencer as suas crenças limitantes, porque é isso que vai trazer segurança para o seu cliente. É isso que o seu cliente, você fala, vou tratar o seu problema na raiz. Mas na cabeça do cliente, tudo que ele fez foi tentar tratar na raiz. Foi tentar resolver o problema dele. Você precisa ter certeza de que você trata o problema dele. Você precisa ter certeza de que você vale os R$1.000. De que o seu tratamento não é caro. De que o seu tratamento vale cada centavo. Inclusive, ele deveria custar mais, porque ele vale muito mais, porque você entrega muito mais.